Sistema esquelético. Antes de entrarmos nas funções do nosso esqueleto, eu gostaria de lembrar você que o ser humano adulto possui 206 ossos e que quando recém-nascido possui um número maior de ossos. Sabe o que acontece? Um recém-nascido, a gente costuma falar que é molinho, né? O que acontece? Ao longo do desenvolvimento, alguns ossos que nesse recém-nascido, por exemplo, são 2, eles se fundem formando um único osso, tá? Isso vai conferir uma diminuição desse número de ossos, tá? Por isso existe essa diferença entre o recém-nascido e um adulto, tá? Que já passou por toda essa fase de desenvolvimento. As funções do sistema esquelético são sustentação do corpo, tá? Isso aí vai dar suporte para que nós possamos estar de pé, esse esqueleto. Movimentação, unido ao sistema muscular e os ossos, nós conseguimos nos mover. O sistema, ele também armazena cálcio e fósforo. Esse cálcio, ele é muito importante para o nosso sistema esquelético. Quando, por exemplo, uma pessoa tem deficiência de cálcio, ela começa a ter problema nos seus ossos, tá? Ela precisa fazer uma reposição para que esses ossos se fortaleçam, tá? Isso interfere até mesmo nos nossos dentes, tá? Essa falta de cálcio. Então, o osso, ele armazena, por exemplo, uma mulher, durante a gestação, ela doa parte do seu cálcio para o seu feto, para a calcificação do seu bebezinho, tá? Então, esse cálcio armazenado, ele é muito importante, tá? Não só para o esqueleto, não só para o osso, para os dentes, mas também para algumas funções celulares, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Além disso, é importante para a produção de células sanguíneas, sabe? Afinal, lá na frente eu vou citar melhor para vocês, mas tem um tipo específico, uma classificação específica de osso, na qual ocorre a produção de sangue e até mesmo células brancas, tá? Que são importantes para o nosso corpo. Então, ele tem essa função também. Proteção de órgãos internos. Temos aí como exemplo, na foto, as costelas e o osso externo, que é esse central, que faz ali a proteção dos pulmões, do coração, de órgãos que estão ali na região torácica, tá? Então, esses ossos, esse sistema esquelético faz a proteção dos órgãos. O sistema esquelético é dividido em esqueleto, para melhorar o entendimento. O esqueleto, ele é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. No primeiro momento, eu gostaria que você esquecesse essa cintura escapular e essa cintura pélvica, para que você possa entender melhor, tá? O esqueleto axial é toda essa coloração aí, tudo isso que está coloridinho de azul, meio acinzentado, e o esqueleto apendicular é o que está amarelo, tá? Então, nós compreendemos que o esqueleto axial é esse do meio, e o apendicular é aquilo que fica pendurado nesse esqueleto, tá? São os nossos membros, aquilo que a gente chama de membro, tá? Então, vamos falar agora sobre a cintura. O que acontece? Esse esqueleto, ele precisa se unir, né? Afinal, a gente não anda separado, né? O nosso esqueleto, embora exista essa divisão de axial e apendicular, como é feita essa junção? Como que ocorre a junção entre o axial e o apendicular? Através das cinturas. As cinturas, são elas escapular e pélvica, fazem a união entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Nós podemos ver aí, eu tentei demarcar, não sei se vai aparecer, mas está circulado aí para vocês. Essa primeira porção que eu delimitei é a cintura escapular. É só a gente lembrar da escápula, sabe? Que fica aqui. Então, é essa região do ombro, tá? A cintura escapular compreende a região do ombro. E a cintura pélvica é essa região de baixo aí. É a região da pelvis, tá? Já vai demarcar para vocês aí, mas está circulado embaixo. Essa é a região pélvica, a cintura pélvica, a região da pelvis, tá? Onde ocorre a ligação do esqueleto axial aos membros inferiores, tá? Que são parte do esqueleto apendicular.
Vamos lá. Deixa eu avançar um pouquinho. O sistema esquelético, ele tem a classificação dos ossos, tá? Então, nós podemos classificar o osso de acordo com o seu comprimento, com a sua largura, com o seu formato, até mesmo onde ele está ligado, tá? Ou até mesmo com a sua falta de forma, que é o caso do osso irregular, tá? Que nós estamos vendo aqui embaixo a vértebra. Então, nós temos osso longo, osso curto, osso plano, osso sesamoide, osso pneumático, osso irregular, tá? Nós temos esses tipos de ossos, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho de cada um. Não coloquei muitos exemplos, tá? Só pra gente poder compreender e quando a gente bater o olho no esqueleto, a gente vai conseguir desenrolar isso melhor, tá? Vamos começar aqui pelos ossos longos. Os ossos longos, tem aí no exemplo desse sisteminha, o fêmur, tá? O fêmur é um exemplo de osso longo. O osso longo tem como característica ter um comprimento maior do que a sua largura. Então, viu essa estrutura? É um osso longo, tá? Esse osso longo se divide em epífises e diáfise. Essas epífises é a região onde acontece o crescimento ósseo, tá? E a diáfise é o local onde tem a medula óssea, tá? Aquilo que eu falei que é um dos componentes mais importantes, tá? Desse osso longo. A medula óssea é onde ocorre a produção dessas células vermelhas, dos glóbulos vermelhos, e até mesmo de alguns glóbulos brancos que estão presentes no nosso corpo. Então, por isso que o osso longo ele tem o seu valor, tem a sua importância, porque ele tem um componente especial dentro dele, tá? E é essencial para a nossa saúde. Ossos curtos. Os ossos curtos, eles possuem equivalência nas 3 dimensões. Como assim? Eles têm comprimento, largura e espessura de um tamanho parecido ou até mesmo igual, tá? O que faz com que eles sejam ossos pequenos, ossos curtos, tá? Nesse primeiro exemplo aí, nós temos o carpo, que está circulado aí, e que é rosinha. Esses são ossos pequenos, tá? São os ossos aqui de amarelo, nós estamos vendo as pontinhas do dedo e descendo. Então, são os ossos da base da nossa mão, do nosso punho, tá? Da base da mão, tá bom, gente? E um outro exemplo que eu coloquei aqui são os ossos do tarso. O tarso, ele é uma região, vai aparecer já já aqui. O tarso, ele é essa região que está circulada de vermelha, ele está em azul, tá? Azul, roxo, enfim. São ossos que possuem dimensões parecidas, tá? E eles são pequenos, são considerados pequenos, curtos. Ossos pneumáticos. Quando a gente fala de pneumático, a gente quer falar de um osso que ele é oco, tá? Então, temos aí como exemplo os ossos da face, os ossos do crânio, tá? Que possuem esses buracos que tornam ele oco, tá? Então, esse é o nosso exemplo aí. A seguir, vamos ter os ossos laminares, tá? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Ossos laminares. Antigamente, esses ossos eram chamados de ossos planos, tá? Porém, essa nomenclatura mudou. Então, esse osso aí, que está marcado de vermelho, é um osso laminar. É um osso achatado. Aí, nesse exemplo, nós temos a escápula, que fica próxima à região do ombro aqui. Agora, nós temos aqui um osso irregular. O que é um osso irregular? É um osso que não possui equivalência, ou seja, que não parece com nenhuma forma geométrica conhecida, tá? Esse osso, ele é diferentão, vamos gravar desse jeito. Aqui nós temos uma coluna vertebral, que vocês podem ver que tem aqui no meio
essa substância aqui que separa as vértebras. E isso aqui que tá do lado aqui é uma vértebra, tá? Em uma posição e em uma outra posição, tá? Essa vértebra é considerada um osso irregular, porque ela não lembra forma geométrica nenhuma, tá? Por esse motivo. E por último, nós temos o osso sesamoide. Os ossos sesamoides, eles têm por características estarem entre tendões, tá? Então a gente chama eles de intertendinhos, tá? Eles nascem entre tendões. Vocês podem ver aí a patela. A patela é um exemplo de osso sesamoide, porque ela está entre os tendões que estão marcados aí pela setinha. A patela é isso que foi circulado agora, tá? Então, esse é um exemplo de osso sesamoide. Isso aí é o que eu tenho para passar para vocês em relação ao sistema esquelético. Eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa, tá? Eu espero que seja útil para vocês. E é isso, gente. Muito, muito obrigado pela atenção.